já pensou em viver numa sociedade anarquista? E estudar numa escola anarquista? E viver num tempo anarquista, onde a sua liberdade de expressão é bem-vinda? Olá, boa noite, meninas. Boa noite, meninas. Boa noite, professora. Boa noite, meninas. Eu vou falar, hoje a aula vai ser sobre a educação anarquista. Eu vou trazer uma pergunta para vocês. O que vocês entendem sobre anarquismo? Ai, professora, eu entendo que é muita bagunça, só farra, desordem, só isso. Bagunça, rebelião, só quebra-quebra. exatamente. Né? Briga até sobre os integrantes que estão ali, discórdia sobre os assuntos deles. Bagunceira. Eu entendo isso, professora. Entendo. Vou passar alguns slides. Eu fiz uma breve pesquisa para vocês interagirem melhor com o assunto. Depois eu vou querer saber se a opinião de vocês vão se manter a mesma. Educação anarquista. Os anarquistas são contrários a qualquer forma de dominação e opressão que possa existir numa sociedade, para a qual defendem uma comunidade mais igualitária e solitária. Os anarquistas visam a liberdade, portanto, qualquer instituição dotada de poder seria um entrave para o determinado objetivo. São contrários ao Estado, à Igreja e à propriedade privada. Percebe-se que os conceitos de anarquismo passam distantes dos pensamentos que associam o anarquismo com a ausência de ordem e excesso de bagunça. O anarquismo no Brasil. Foi no final do século XIX que os anarquistas começaram a tomar espaço no Brasil, assumindo a frente de diversos movimentos operários. O caminho encontrado para a dispersão da ideologia anarquista foi a educação. Como a grande imigração italiana para o trabalho nas lavouras de café, principalmente após a abolição da escravidão, o pensamento anarquista adentrou com força em nosso país. Vários trabalhadores camponeses trouxeram consigo livros, panfletos e os ideais anarquistas e disseminaram por aqui. Os anarquistas entendiam que a escola era um dos veículos mais importantes para se educar um ser humano. A educação para os anarquistas abrangia aspectos culturais e literários, estando estes articulados. O projeto educativo que os anarquistas desenvolveram estava distante do Estado e da Igreja, definitivamente por questões de princípio. A ideologia da escola moderna. O movimento de escola moderna é fundamentado em 3 princípios essenciais. Primeiramente, a educação deve ser centrada no aluno, levando em consideração suas necessidades, interesses e habilidades individuais. Isso significa que o ensino deve ser personalizado e adaptado para promover a participação ativa dos estudantes em seu próprio processo de aprendizado. Além disso, a escola moderna valoriza a educação integral, buscando desenvolver não apenas o intelecto, mas também as habilidades emocionais, sociais e físicas dos alunos. As escolas libertárias. As escolas libertárias não traz apenas uma nova proposta pedagógica, mas está conectada a um projeto maior de sociedade. A partir de 3 princípios fundamentais: a autogestão, pedagógica, econômica e política. As escolas libertárias eram em si uma formação direta. As escolas libertárias eram em si uma forma de ação direta, uma aposta dos sindicatos e dos apoiadores do anarquismo para promover uma transformação perene e Este é o símbolo do anarquismo. O símbolo mais popular da anarquia é a letra A dentro de um círculo. Este círculo seria, na verdade, a letra O. A letra A dentro da letra O faz referência a uma das mais famosas citações de Pierre Joseph Proudhon, um dos grandes teóricos do anarquismo.
que diz: anarquia é ordem. Aqui estão algumas obras literárias sobre educação anarquistas. Nelas você encontra grandes obras, onde você encontrará diversos textos que explicam mais, aprofundando sobre a educação anarquista. Aqui encontramos alguns blogs. Blog Provos.Brasil. Eles já deixam bem claro que este blog não tem nenhuma bandeira a erguer, exceto a da libertação dos animais, homens e mulheres, que em pleno século XXI continuam encarcerados em cantos escuros por esse mundão afora. Temos também a Biblioteca Terra Livre, que ela tem como objetivo reunir temas específicos que abordem a temática e a perspectiva anarquistas. Nela vamos encontrar alguns pontos de encontros, livros que na Biblioteca Terra Livre vamos encontrar a arte e propaganda sobre a libertária e anarquismo. Professora, eu entendo que os primeiros movimentos no Brasil anarquista se deu através dos operários e dos imigrantes no século XIX, início do século XX. Eles viram a educação como uma certa liberdade para emancipar esses trabalhadores e até mesmo para fugir um pouco do capitalismo. E aí, então, foi nesse contexto que começou a surgir as escolas livres. Após ver os slides e deu para dar uma ideia um pouco da liberdade e da igualdade que o anarquismo busca. Após vocês verem os slides, eu queria que vocês me dissessem o que vocês acharam. Liliane, o que você entendeu sobre a escola libertária? Então, professora, eu entendi que, sim, longe de ser uma espécie de escola para formar anarquista, a educação libertária visa o pleno desenvolvimento do ser humano, implementando a educação integral, ou seja, trabalho, educação intelectual e manual ao mesmo tempo. Outro ponto interessante também é que nessas escolas a educação era horizontal, não havia separação rígida entre professores e alunos, e o conhecimento era construído coletivamente. Entendo. Bom, então, professora, eu vou explicar o que eu acho que eu entendi. Não sei se eu entendi perfeitamente. Mas então, naquela época eles fizeram muitos esforços dos anarquistas para enfrentar muitos desafios do contexto político no Brasil. Especialmente na época do nosso presidente Getúlio Vargas, né, marcando uma repressão e movimentos considerados muito subversivos. Muitas escolas foram fechadas, professoras que eu vi ali, entendi, pelas opiniões delas, né? E os educadores foram muito perseguidos, a censura, a depressão sufocaram muito, grande parte dessas iniciativas, professoras, de nossa, talvez, evolução, melhoria de professores, dos nossos alunos, ou no caso da gente, nossos estudantes, professores, foi o que eu entendi. Muito bem, Adriana. Muito bem. E você, Fran, me diz, o que você entendeu dos nossos slides? Para você, qual era a ideologia da escola moderna segundo Ferrer? Professora, a senhora tinha perguntado para a gente no começo, né? A gente achava que era só pessoas que sem fundamento, né? Que optava por rebeldia, né? Mas depois da apresentação que a gente teve, eu identifiquei que o intuito, segundo a senhora tinha passado a Ferrer, é ensinar sem punições, né? Ter mais liberdade, né? Sem manipulações. Ferrer acreditava na educação científica, né? E individual. Então, o que eu entendi, segundo a explicação, é que naquele período ele lutava pela liberdade e pela educação, né, individual. Eu entendi isso, professor. Muito bem. Pois vemos
Então, até aqui, que a educação anarquista, na verdade, não é guerra, e sim uma luta. E aqui temos alguns pontos, algumas charges que interagem com o público. E, de certa maneira, a educação libertaria, e nos há de libertar.